Irmãos, vivemos dias em que as gerações, idosos e jovens, pais e filhos, estão cada vez mais distantes. Vivemos dias em que as gerações parecem que não andam mais juntas, não sabem mais andar juntas, de mãos dadas, ou não querem mais andar juntas. Onde o mais velho, com a sua sabedoria e maturidade, não dá mais a devida importância, não dá mais o devido valor aos mais jovens, à nova geração, àqueles que o Senhor está levantando e quer levantar nesses dias para dar continuidade ao seu propósito. Vivemos dias onde os jovens querem voar, eles têm sonhos, eles têm ambições, eles são ousados, mas não conseguem mais encontrar muitas vezes apoio, compreensão e encorajamento nos seus pais e líderes. Nós vivemos esses dias, irmãos. Por outro lado, também vivemos dias em que as pessoas querem adorar, mas adorar do seu jeito, adorar da sua maneira, mas não da forma como o Senhor nos instruiu e nos instrui a adorar. Querem levantar e reconhecer profetas e sacerdotes levantados por si mesmos e não por Deus. E aí, pastor? E aí que eles acabam gerando engano, mentira, falsos sacerdotes, falsos profetas, falsa adoração, falsa profecia, enganando e levando à morte a muitos. Esses são os nossos dias, irmãos. E nesses dias que nós estamos vivendo, Deus quer levantar quem, pastor? Deus quer levantar uma geração de jovens e idosos. Tem jovens aqui? Tem idosos aqui? Eu vi alguns idosos. Tem idosos aqui? Tem adultos aqui? Amém? Tem pais aqui? Tem filhos? Nesses dias, irmãos, Deus quer levantar uma geração de idosos, de jovens, de adultos, de crianças, de pais e de filhos, que vão ouvir juntos a voz de Deus. Uma geração de pais e filhos, de jovens, de crianças, de adolescentes, de senhores e senhoras que juntos vão ouvir a voz de Deus. Pais e filhos totalmente inconformados e sedentos por Deus e por sua palavra. Deus quer verdadeiramente, irmãos, se manifestar quando nós o adoramos e servimos segundo a sua vontade. E quer nos fazer prosperar, quer sim, quando nós obedecemos a sua palavra, quando nós ouvimos os seus conselhos e quando nós nos sujeitamos aos seus ensinos e mandamentos. Você está aí? Glória a Deus. O nosso clamor é para que as gerações possam andar juntas, é para que as gerações possam buscar juntas o Senhor, é para que as gerações possam juntas ouvir a Deus, é para que as gerações possam juntas obedecê-lo, é para que as gerações possam assim juntas cumprir o propósito de Deus, irmãos. Cabe a nós, pais e filhos, crianças e adultos, jovens e senhores, nós decidirmos andar juntos ou não. A vontade de Deus, irmãos, é que nós andemos juntos, de mãos dadas, que nós busquemos juntos ao Senhor, que a geração mais velha possa investir na geração mais jovem, dando a ela conselho,
sabedoria, direção, é que a geração mais jovem possa andar de mãos dadas com a geração mais velha, dando a ela a energia que ela não tem mais, a força que ela não tem mais, o vigor que ela não tem mais, a ousadia que muitas vezes ela não tem mais, e que juntos, irmãos, nós possamos cumprir o propósito de Deus. É sobre isso, irmãos, é sobre juntos nós cumprirmos o propósito de Deus, é sobre juntos nós andarmos em obediência ao Senhor. E porque nós decidimos andar em obediência ao Senhor, nós protegemos não apenas as nossas casas, não apenas os nossos filhos, não, nós protegemos todas as gerações protegidas, guardadas. Por quê, pastor? Porque as gerações decidiram andar em obediência, as gerações juntas decidiram se sujeitar ao Senhor, ouvir a sua voz, dar ouvido aos seus conselhos. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Irmãos, o Senhor ainda continua clamando do seu alto e sublime trono, revestido de glória e majestade. Nós ainda ouvimos ecos da eternidade dizendo para nós, para mim e para você neste dia: ouve, ó igreja, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. E a expectativa do coração de Deus, Senhor, senhores e senhoras, jovens, a expectativa do coração de Deus é a mesma. A expectativa do coração de Deus é que nós possamos amá-lo e andar em obediência diante dele. É que nós possamos guardar a sua aliança, os seus estatutos, os seus desígnios, os seus preceitos, e que o Senhor possa olhar para nós, para as nossas vidas, para as nossas casas, e possa dizer: meu servo, tu estás aprovado diante de mim. Tu estás aprovado porque tu andas em obediência a mim e a minha palavra. Amém, irmãos? Posso ouvir um glória a Deus? Então abre comigo agora em 1 Reis capítulo 13. 1 Reis capítulo 13. E pode deixar a tua Bíblia aberta em 1 Reis. Primeira Reis 13, apenas o verso 1 por enquanto. Amém? Nós vamos ler apenas o verso 1. Capítulo 13, versículo 1. Verso 1. Diz assim na minha versão: Eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus. Diz assim comigo: um homem de Deus. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Verso 2: clamou o profeta contra o altar, por ordem do Senhor, e disse: altar, altar, assim diz o Senhor: eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e os ossos humanos se queimarão sobre ti. Verso 3: deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo:
este é o sinal de que o Senhor falou: eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Amém? Houve um momento na história em que o reino de Israel, em que a nação de Israel se dividiu por causa da desobediência de Salomão. Por causa da desobediência de Salomão, o reino se dividiu. Porque Salomão passou a não mais agradar ao Senhor, não andar mais conforme o Senhor o mandou andar e viver. A nação se divide em dois reinos. E nós estamos nesse contexto aqui. Reino do Sul, você está comigo? Reino do Sul, reino de Judá, liderado e governado por Roboão, filho de Salomão. Reino do Norte, reino de Israel, liderado e governado por Jeroboão, um oficial ascendente da tribo de Efraim. Dois reinos. E esse Jeroboão, que era líder e governante e rei deste reino, o reino de Israel, o reino do norte, constituído por 10 tribos, enquanto que o reino do sul, o reino de Roboão, governado por Roboão, o reino de Judá, constituído por 2 tribos, Judá e Benjamim. Esse mesmo Roboão, Jeroboão, que recebeu uma palavra de julgamento do homem de Deus, que foi enviado de Judá ao encontro dele, esse mesmo Jeroboão, que aqui nós estamos em 1 Reis, capítulo 13, foi o mesmo que recebeu, irmãos. Recebeu o que, pastor Beto? Foi o mesmo Jeroboão que recebeu uma palavra do profeta Aías, dizendo o quê? Se você voltar no capítulo 11, volta comigo, 2 capítulos anteriores. No capítulo 11, verso 29, diz assim: sucedeu nesse tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o silonita, no caminho. Este se tinha vestido de uma capa nova, e estavam sós os dois no campo. Aías pegou na capa nova que tinha sobre si, rasgou-a em 12 pedaços, e disse a quem, irmãos? A Jeroboão, o mesmo: toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei quantas tribos? 10 tribos. Verso 32: porém ele terá uma tribo, por amor de Davi meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Verso 33: por que a nação se dividiu? Em reino do norte e reino do sul. Verso 33: porque Salomão me deixou, porque Salomão me abandonou, e se encurvou a Astarote, deusas dos Sidônios, a Camus, deus de Moabe, e a Milcom, deus dos filhos de Amon. E aí o Senhor traz uma palavra ao coração de Jeroboão. O Senhor já havia trazido uma palavra ao coração desse mesmo Jeroboão, dizendo assim, pula comigo para o verso 38, por favor. 1 Reis 11, 38. Vejam só, o mesmo Jeroboão que recebe um homem de Deus, enviado por Deus, de Judá, para trazer uma palavra de julgamento, de condenação a ele e aos altares de idolatria que ele havia levantado. O mesmo Jeroboão, antes, irmãos, ele recebe uma palavra de Deus para a vida dele, e nós precisamos entender que palavra foi essa. Que palavra foi essa, pastor Beto? Está no versículo 38.
1 Reis 11:38. Assim disse o Senhor a Jeroboão: Jeroboão, se ouvires tudo o que eu te ordenar, e andares nos meus caminhos, e fizeres o que é reto perante mim, guardando os meus estatutos, os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa estável, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Se ele ouvisse tudo o que o Senhor o estava ordenando e andasse nos caminhos do Senhor, o Senhor prometeu a ele, em primeiro lugar, estar com ele. O Senhor também prometeu que o faria prosperar como pastor. O Senhor disse para ele que iria fazer da sua dinastia tão poderosa quanto a de Davi. Vejam só, irmãos, o Senhor traz ao coração de Jeroboão, a Jeroboão, esta palavra: Jeroboão, se tu andares em obediência a mim, nos meus caminhos, se tu fizeres tudo o que eu te ordenar, em primeiro lugar, eu estarei contigo. Em segundo lugar, eu farei da tua dinastia tão poderosa quanto a dinastia do meu servo Davi. E em terceiro lugar, eu darei a você Israel. Agora, para isso, a condição, eu não negocio, Jeroboão. Para isso, você vai precisar me dar ouvidos, seguir os meus caminhos, me obedecer em todos os estatutos e mandamentos, assim como fez o meu servo Davi. Você está aí, irmão? Deus tinha promessas para Jeroboão e para toda a descendência de Jeroboão. Deus envia o profeta Aías a Jeroboão dizendo o que nós acabamos de ler: Jeroboão, o Senhor está te entregando 10 tribos, porque Salomão o abandonou e adorou a outros deuses. Irmãos, escutem. Você pode até ter promessas e palavras de Deus a teu respeito sobre a tua vida, mas se você não parar para ouvi-lo, se você se afastar dele e andar em desobediência, você vai trazer morte, não somente para você, mas para toda a sua descendência. Eu vou repetir. Você pode ter promessas de Deus para a tua vida e para a tua casa. Você pode ter palavras de Deus para a tua vida e para a tua casa, a teu respeito. E eu creio, irmãos, de todo o meu coração, que todos nós temos, amém? Todos nós temos. Todos nós que somos filhos de Deus. Isso inclui eu e você. Nós temos promessas de Deus para as nossas vidas, para as nossas casas e para toda a nossa descendência. Porque o nosso Deus é um Deus geracional, um Deus de continuidade. Aquilo que Ele está fazendo na nossa vida, Ele quer continuar fazendo na vida dos nossos filhos. Da mesma forma que Deus espera que nós andemos em obediência, Ele também espera que os nossos filhos andem em obediência. Você está comigo? Agora, se nós não pararmos em primeiro lugar, irmãos, para ouvi-lo, nós vamos trazer morte para as nossas casas e para a nossa descendência. Por isso, irmãos, que eu creio de todo o meu coração no que eu disse bem no início, que ainda ecoa da eternidade, do trono de Deus, as mesmas palavras para o seu povo, para a igreja e para Israel. Ouve, ó Israel,
o Senhor teu Deus é o único Deus. O verbo ouvir, chamar, é o mesmo verbo para obedecer. Obedece, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Ouvir é obedecer na perspectiva de Deus. Ouvir e obedecer deveriam ser a mesma coisa na nossa perspectiva, irmãos. Nós paramos para ouvir Deus, nós paramos para ouvir a voz de Deus. Para quê, pastor? Para ter mais conhecimento bíblico, teológico? Ou porque nós cremos que este livro, fechado, não passa de um livro, mas aberto, ele é o próprio Deus falando e se revelando a mim e a você. Me ajuda, Bess? Irmãos, eu tenho dito, tenho ensinado aqui na escola bíblica, que eu tenho perguntado, na verdade, já perguntei várias vezes, diversas vezes, o que é a Bíblia? E eu pergunto para você nessa noite, o que é a Bíblia? Você vai me responder, é a palavra de Deus. E eu creio nessa resposta, eu creio que é a verdade. Mas de uma forma bem simples, bem prática, eu digo para você, a Bíblia, diz assim comigo, ó, a Bíblia, diz novamente, com mais alegria, a Bíblia é Deus falando comigo. Todas as vezes que nós abrimos esta palavra que é viva, Hebreus 4 diz que a Bíblia, ela é viva. E lá em Provérbios capítulo 4 diz que essa Bíblia que é viva, pastor Lapa, ela gera vida. Então todas as vezes que eu me aproximo desta palavra, com a expectativa de ouvir a voz do meu Senhor e Redentor, quando eu abro essas escrituras, o que acontece, pastor? Esta palavra que é viva, ela salta diante dos meus olhos, diante do meu coração, diante do meu espírito. Para quê, pastor? Ela salta para gerar vida. O Espírito Santo de Deus faz com que as escrituras elas saltem diante do nosso espírito, diante do nosso coração, diante das nossas vidas, dos nossos olhos. Para quê, pastor Beto? Para gerar vida em nós, para que nós continuemos andando em obediência. Porque quando nós andamos em obediência, e quando nós andamos em obediência, nós andamos em novidade de vida. A obediência gera vida. Diz assim para mim, a obediência gera vida. Então a minha obediência protege a minha casa e as próximas gerações. Meus irmãos, é muito sério. A minha obediência, enquanto sacerdote da minha casa, eu sou o sacerdote da minha casa, eu sou o líder da minha família, eu sou casado com a Tessa, eu tenho 3 filhos, o Ian, o Kalel e a Elissa. A minha obediência, a obediência do Beto, ela vai proteger não apenas a minha vida, mas ela vai proteger o meu casamento, ela vai proteger os meus filhos e a minha descendência, e os meus netos, e os meus bisnetos, e toda a minha posteridade. Quantos creem dessa forma? Amém? Agora, o contrário, pastor Everton, também é verdade. A minha desobediência vai desproteger a minha vida, o meu casamento com a minha esposa, o meu lar, a minha casa, os meus filhos e toda a minha descendência estarão totalmente desprotegidos. Por quê, pastor? Porque o líder da família, o sacerdote daquela família, no caso aqui sou eu, Beto, mas você também é o líder e o sacerdote da tua casa. Eu decidi andar em desobediência.
E porque eu decidi andar em desobediência, eu não trouxe vida para a minha vida, eu não trouxe vida para a minha casa, eu não trouxe vida para os meus filhos, mas eu trouxe morte. Agora, irmãos, nesta noite, eu creio, nesta noite, o Espírito Santo de Deus está traduzindo essa palavra ao teu espírito. E Ele está gerando dentro de você, sabe o quê? Temor, zelo por Deus e pela sua palavra. Por que o Espírito Santo de Deus, pastor Beto, está fazendo isso agora, nesse exato momento conosco? Irmãos, porque só há um caminho para todos nós, não há dois caminhos. E o caminho é o caminho da vida. E o caminho da vida é o caminho da obediência, irmãos. Nós não temos duas opções. O velho Beto morreu há 28 anos atrás. O novo Beto, a nova criatura, o Beto que foi redimido por Deus, o Beto que foi restaurado por Deus, o Beto que foi liberto por Deus, o Beto que foi curado e restaurado pelo Senhor. Ele não tem mais o direito de viver em desobediência ao Senhor. Sabe por quê? Porque o Beto não pertence mais a ele mesmo. O Beto pertence a Cristo, porque Cristo o comprou com o seu precioso sangue na cruz do Calvário. E assim, meus irmãos, aconteceu comigo e com você e com todos nós. Nós não temos mais o direito, meus irmãos, de andarmos em desobediência ao Senhor, de andarmos longe dos caminhos do Senhor, de vivermos conforme o nosso padrão, a nossa tradição, a nossa religião, o nosso entendimento, a nossa cultura. Ah, meus irmãos, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quanto mais nós amamos o Senhor, quanto mais nós amamos a palavra do Senhor, mais o Espírito Santo do Senhor renova a nossa mente, limpa o nosso coração. Para quê, pastor? Para que nós continuemos andando em obediência a Ele. Amém? Agora eu quero chamar a tua atenção, nesse momento, eu quero chamar a atenção de vocês ao homem de Deus. Nós lemos aqui em 1 Reis, capítulo 13, eu quero chamar a atenção de vocês ao homem de Deus e a outro personagem que também vai aparecer nessa narrativa. Vamos lá. 1 Reis, capítulo 13. Como nós lemos aqui, um homem de Deus foi enviado por Deus a Betel para trazer uma palavra de julgamento a Jeroboão. E este homem de Deus, ele libera da parte de Deus uma profecia. Que profecia, pastor? Está aqui, no versículo 2. A profecia fala a respeito do reavivamento de Josias. Profecia esta, meus irmãos, que ela se cumpriu. Profecia essa que se cumpriu 300 anos depois. Pensa comigo. Um homem de Deus traz uma palavra de julgamento a Jeroboão e aos altares idólatras que ele havia estabelecido e levantado naqueles dias. E esse homem de Deus libera da parte de Deus uma profecia de Deus a respeito daquilo que Deus faria por intermédio de um filho de Davi, a saber, Josias. E nós sabemos, pelas escrituras e pela história,
que essa profecia, ela se cumpre 300 anos depois, porque Deus então levanta esse mesmo homem, este homem chamado Josias, filho de Davi, e Deus então instaura um grande reavivamento no tempo de Josias. Isso aconteceu 300 anos depois deste dia, irmãos. E para confirmar que essa palavra aconteceria, o Senhor dá a ele um sinal, confirmando que a palavra iria se cumprir. Naquele mesmo dia, verso 3, um sinal foi dado, e este é o sinal de que o Senhor falou: eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Deus dá uma profecia e Deus dá um sinal, dizendo que esta profecia, ela certamente se cumprirá. E o homem de Deus, eu pergunto para vocês, ele crê ou não nesta palavra que ele recebe e que ele libera, sim ou não? Ele crê. Ele recebe uma palavra de Deus, ele libera uma palavra de Deus, uma profecia a respeito de um homem chamado Josias, filho de Davi. E ele crê de todo o coração dele na palavra e crê num sinal, confirmando que a profecia, ela vai acontecer, e ela aconteceu. E eu quero nesse momento chamar a sua atenção para algumas atitudes, para alguns comportamentos que nós vamos perceber na vida deste homem de Deus, que era quem, pastor? Era um jovem profeta. Diz assim comigo: jovem profeta. Esse homem de Deus, que foi enviado por Deus para trazer uma palavra de julgamento a Jeroboão, era um jovem profeta. E é interessante entender, irmãos, o seguinte: que Betel, outrora, quem lembra de Gênesis capítulo 28? Betel foi o lugar onde o Senhor se manifestou a Jacó, numa escada de anjos subindo e descendo, e ali foi dado o nome a Betel, casa de Deus. Essa mesma Betel, ela se tornou também centro de adoração. O povo de Deus, obrigado. O povo de Deus ia a Betel, porque a arca do Senhor ali estava. E eles iam, peregrinavam a Betel para adorar o Senhor em Betel. Betel, outrora chamada casa de Deus, se tornou também centro de adoração, de culto. As pessoas iam a Betel para cultuar ao Senhor, para adorar ao Senhor, conforme o Senhor havia instruído. Mas Betel não era mais a casa de Deus nesse tempo, porque as pessoas não adoravam mais ao Deus vivo em Betel. O que é que foi que aconteceu? Jeroboão, fica comigo, Jeroboão, ele instituiu um sistema de adoração próprio para si, fazendo 2 bezerros de ouro e colocando esses bezerros em altares de idolatria. O primeiro altar foi estabelecido no extremo norte, em Dan. O segundo altar foi estrategicamente estabelecido onde? Em Betel. Betel ficava muito próximo de Jerusalém, do reino do sul, aonde Roboão e todo o povo do reino do sul de Judá iam a Jerusalém no templo para adorar ao Senhor, cultuar ao Senhor e oferecer sacrifícios. Nós tínhamos ali profetas de Deus, sacerdotes de Deus, adoração a Deus, culto a Deus, sacrifícios a Deus. Jeroboão, de forma intencional e proposital, ele levanta um altar de idolatria em Betel. Para quê? Sabe para quê, irmãos? Para tentar as pessoas que iriam em peregrinação a Jerusalém, ao templo, para adorar o Senhor. O objetivo de Jeroboão ao fazer isso era tentá-los,
era trazer esse povo para que esse povo não pudesse adorar ao Senhor, ao Deus vivo em Jerusalém no templo, mas que eles viessem adorar a outros deuses onde? Em Betel. Porque Betel, que outrora era a casa de Deus, lugar de adoração, havia se transformado em lugar aonde habitavam quem, pastor Beto? Habitavam em Betel falsos profetas, pastor Lapa, falsos sacerdotes. E nós tínhamos ali falsas profecias, falsa adoração. Então, o cenário não era mais propício para que homens de Deus, profetas de Deus, morassem ali, habitassem ali e exercessem o seu ministério ali. Não era mais, irmãos, vontade de Deus que os seus profetas morassem em Betel, habitassem em Betel e exercessem o seu ministério profético em Betel. Quantos estão me entendendo? E aí esse homem de Deus, esse jovem profeta, diz as escrituras, do verso 1 ao verso 10, o que acontece? Ele ouve o Senhor, ele recebeu uma ordem do Senhor, ele compreendeu a ordem do Senhor, ele foi fiel à ordem que o Senhor lhe deu, e ele não cedeu ao convite do rei Jeroboão, porque depois que o homem de Deus traz uma palavra de condenação, de julgamento a Jeroboão, Jeroboão estende o seu braço e diz: prendam este homem. Imediatamente o seu braço, ele ficou paralisado. E diz o texto bíblico, verso 4: tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: prenda-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus, você está aí, irmãos? Mas a mão que estendeu, quem estendeu? Jeroboão. A mão, na hora que ele estendeu a sua mão, o seu braço, contra o homem de Deus, o seu braço secou e ele não podia recolhê-lo. E o altar se fendeu e a cinza se derramou e o sinal se cumpriu. Segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem de Deus. Verso 5. E o que é que Jeroboão faz? Ele então clama, ele implora ao homem de Deus, ao jovem profeta, para que ele orasse por ele e o curasse. Então diz o texto, versículo 6, parte B: então o homem de Deus, o jovem profeta, implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se lhe recolheu e ficou como dantes. Disse o rei ao homem de Deus, acompanhe comigo, versículo 7, coloca para mim aqui. Disse o rei ao homem de Deus, disse Jeroboão ao jovem profeta: vem comigo a casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. O que foi que o jovem profeta fez, pastor Natan? Ele recebeu um convite do rei Jeroboão, que tinha acabado de ser curado por ele, por Deus, através dele. Ele recebe um convite: homem de Deus, jovem profeta, vem comigo para minha casa, come comigo, e além de você vir para minha casa e comer comigo, eu ainda vou te recompensar. Proposta tentadora, sim ou não? Mas como é que o jovem profeta, o homem de Deus, ele reage àquele convite? Ele não cede ao convite. Diz comigo: ele não cede ao convite. Quantos de nós estamos sendo tentados diariamente? Quantos convites tentadores têm batido à sua porta? Eita Jeová! Quantos convites sedutores, tentadores, imorais, promíscuos, aparentemente convites que vão trazer algum tipo de benefício e vão te dar algum tipo de recompensa, mas são convites que vão te colocar na posição de
negociar o inegociável. São convites que todos os dias batem a minha porta, a porta da minha casa e a porta da tua casa, que vão nos colocar na posição de: ou eu negocio a palavra de Deus, pastor Everton, ou não negocio. Ou eu permaneço naquilo que Deus me ordenou fazer, ou eu não permaneço, eu saio debaixo da ordem de Deus. E o que é que o homem de Deus, o profeta jovem, fez? Ele permaneceu debaixo da ordem de Deus. Ele não cedeu ao convite do rei Jeroboão. Mas mais à frente, nós lemos do versículo 1 ao versículo 10. Mais à frente, na verdade no versículo 9, o homem de Deus, ele diz a Jeroboão por quê? Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, não beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. Foi uma ordem muito clara: não comerás pão, não beberás água, e não voltarás pelo caminho de onde foste. Só que aí no versículo 11, surge um novo personagem nessa narrativa, nessa história. E nós podemos chamá-lo de velho profeta. Diz assim comigo: velho profeta. Eu escrevi aqui no meu texto, pastor Ricardo, sabe o quê? Para facilitar a minha vida, JP e VP. O jovem profeta, JP, e o VP, velho profeta, pastor Lapa. Só para facilitar para a minha vida, pastor Everton. E aí, surge um novo personagem. Você está aí? Um velho profeta. E o texto diz que aquele homem, diz assim, vamos lá, lê comigo aqui o versículo 11. Morava onde, irmãos? Morava em Betel. Temos um problema aqui? Sim ou não? Morava em Betel um profeta velho. Vieram seus filhos, ou seja, um profeta velho que tinha filhos. E esses filhos moravam também em Betel com ele. E Betel não era mais a casa de Deus, nesse tempo histórico. Não era mais centro de adoração. Não era mais um lugar propício para homens de Deus, profetas de Deus morarem, residirem. Mas Betel era um lugar de idolatria. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. Como é que os filhos desse velho profeta contaram? Porque eles viram. E eles viram porque eles estavam lá. Eles estavam participando dos cultos de adoração a outros deuses. Pegou aí? Guarda aí. Então vamos lá. O foco primeiro foi num jovem profeta. Eu quero que o teu foco agora esteja comigo no velho profeta. O velho profeta ficou sabendo de tudo o que o homem de Deus havia feito. Seus filhos relataram tudo. O velho profeta, então, ele decide ir ao encontro de quem, pastor Beto? Do jovem profeta. Eu preciso que você preste muita atenção nos detalhes. Este velho profeta que morava em Betel com seus filhos, primeiro que a Bíblia diz que ele era um velho profeta, ou seja, ele foi um profeta que serviu a Deus por muito tempo, mas agora ele se encontrava, pastor Lapa, aposentado em Betel. Nós estamos diante de um velho profeta que está aposentado e que teve a oportunidade de deixar Betel, mas quis permanecer em Betel, e a gente vai entender o porquê depois. Mas esse velho profeta, ele fica sabendo do que o homem de Deus, o jovem profeta fez, e ele decide ir ao encontro desse jovem profeta. E ele pergunta para os filhos: meus filhos, para onde foi esse jovem profeta, esse homem de Deus, que eu quero ir ao encontro dele? Os filhos então disseram: meu pai, ele foi por ali, por aquele caminho. E diz as escrituras que o velho profeta mandou os filhos, como está escrito aqui, no versículo
Está aqui. Perguntou-lhe o pai: por que caminho se foi? Mostraram seus filhos o caminho por onde o homem de Deus que viera de Judá. Por onde for o homem de Deus que viera de Judá. Verso 13. Então disse a seus filhos: albardai em mim um jumento. Albardaram-lhe o jumento e ele montou. Bota para mim aí, 13. Então disse a seus filhos: albardai em mim. Meu Deus, tem outra versão aí? Outra versão para mim, que essa versão aí. Selar o jumento. Selem um jumentinho, porque eu vou de jumento ao encontro desse jovem profeta. Eles selaram um jumento para o pai, e ele montou no jumento e foi, e encontrou o jovem profeta debaixo de um carvalho. E quando o velho profeta estava diante do jovem profeta, o velho profeta fez uma pergunta. Para mim é uma pergunta que ele não precisava ser feita, porque ele já sabia que ele era um homem de Deus. O velho profeta já sabia que aquele jovem profeta era um homem de Deus, por tudo que Deus havia feito por intermédio dele. Você está comigo? Mas aquele velho profeta olha para aquele jovem profeta e pergunta: tu és o homem de Deus? És tu o homem de Deus que vieste de Judá? E aí o jovem profeta responde: sim, eu mesmo, sou eu. E aí o velho profeta, ele faz um convite ao jovem profeta. Qual o convite, irmãos? O mesmo convite que Jeroboão fez. O velho profeta, ele olha para o jovem profeta, para o homem de Deus, diz assim: ei, vem para minha casa, vem comer comigo. E no primeiro convite que ele faz ao jovem profeta, como é que o jovem profeta ele reage? Da mesma forma que ele reagiu ao convite de Jeroboão. Só que o velho profeta experiente, usar uma palavra aqui, entre aspas, malandro, ele não se dá por satisfeito, pastor Everton. E aí ele decide enganar o jovem profeta. E ele diz assim, olha aqui, muito forte isso. 1 Reis, capítulo 13, verso 16. Diz o jovem profeta: eu não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar. Porque, olha o que o jovem profeta diz outra vez. Por 2 vezes, diz comigo 2 vezes. Por 2 vezes o jovem profeta, ele recebeu o mesmo convite, de pessoas diferentes. Primeiro do rei Jeroboão, depois do velho profeta que morava e habitava em Betel. Ele recebeu o convite de um rei e de um homem religioso, de um líder religioso, já aposentado. O mesmo convite. E ele resiste a ambos os convites. E ele diz o porquê. Porque, verso 17, porque me foi dito pelo que, irmãos? Pela palavra do Senhor. Ele não cede aos convites, porque aquele jovem profeta, ele guardava a palavra do Senhor. E eu digo uma coisa para vocês: nós precisamos, meus irmãos, olhem para mim, por favor. Nós, pais, irmãos mais velhos, nós precisamos dobrar mais os nossos joelhos, clamar mais, chorar mais, derramar mais lágrimas, para que o Senhor levante jovens como este jovem, jovens que recebem convites todos os dias, convites que o colocam em posição de negociar o inegociável, a palavra de Deus, a ordem de Deus. Mas jovens que, mesmo recebendo convites tentadores, com recompensas, eles não negociam
a palavra do Senhor. Que o Senhor levante esses jovens nas nossas casas, amém, irmãos? Que o Senhor levante esses jovens nas nossas casas. Que os nossos filhos, os nossos netos e bisnetos, que a nossa geração, a próxima geração, seja como este jovem profeta. Agora, o velho profeta não se dá por satisfeito, ele fica inconformado. E depois de ouvir o jovem profeta recusar o seu convite, o velho profeta decide então enganá-lo e mente para ele, dizendo, verso 18, acompanhe comigo. Tornou-lhe ele, quem? O velho profeta, e disse para o homem de Deus, o jovem profeta, dizendo, eu também sou profeta. Tu és um homem de Deus? Tu és um profeta de Deus, que foi enviado de Judá até Betel para trazer uma palavra de julgamento para Jeroboão? Eu digo para você, eu também sou profeta como você. E além de ser um profeta como você, mais experiente do que você, Deus falou comigo. Um anjo do Senhor me visitou e me deu uma ordem. A ordem de você ir comigo e comer comigo na minha casa. Nesse momento, meus irmãos, pergunto para você, pasmem, o que o homem de Deus, o jovem profeta faz? Ele cede. Ele abre mão da palavra de Deus, pastor Lapa. Meus irmãos, diante desses fatos, o que nós podemos aprender? Nós quem, pastor? Nós, todos nós. O que nós podemos aprender a fim de sermos a influência que Deus quer que sejamos em nosso tempo? Em primeiro lugar, toma nota. O jovem profeta, ele não cedeu ao rei, nem aceitou a sua recompensa, mas foi levado pela linguagem de um profeta mais experiente, que o induziu a desobedecer a Deus. De certa forma, também podemos afirmar que o jovem profeta se deixou ser intimidado pelo velho profeta. Aplicação para a minha vida e para a tua vida. Toma nota. Eu peço para você tomar nota. Aplicação. Sentar à mesa com um profeta mal intencionado é tão perigoso quanto estar à mesa com um rei reprovado. Eu vou repetir. Sentar à mesa com um profeta mal intencionado é tão perigoso, pastor, é tão perigoso, ou mais talvez, quanto estar à mesa com um rei reprovado, porque Jeroboão estava diante do Senhor absolutamente reprovado. O homem que recebeu da parte do Senhor, através do profeta Aías, a oportunidade de andar em obediência a ele, decide andar em desobediência e por isso está reprovado, um rei reprovado diante de Deus. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus usa cristãos mais velhos para nos orientar, sim ou não? Sim, irmãos, claro. Precisamos estar abertos a aprender com eles e com a sua sabedoria? Sim ou não? Sim. No entanto, escutem, podemos ouvir conselhos de pessoas mais experientes,
que parecem do Senhor, mas não são. Parecem ser conselhos vindos da parte de Deus, mas não são. Parecem ser palavras de Deus para as nossas vidas, palavra de direção, palavra de orientação para as nossas vidas, para as nossas casas, mas não são. Por isso, precisamos deixar que o Senhor confirme a sua vontade, antes de qualquer decisão ou conclusão. Jovens, e eu falo aqui de forma específica aos jovens, ouçam a voz do Senhor, façam a vontade do Senhor, conheçam a vontade do Senhor, e não a vontade dos outros. O apóstolo João diz em 1 João capítulo 2, versículo 14. 1 João capítulo 2, verso 14. Filhinhos, eu vos escrevo, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Ponto. O apóstolo João então se dirige aos jovens. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Jovens, para que vocês tenham e não percam as chaves do futuro, a palavra de Deus precisa permanecer em vocês. Para que vocês sejam fortes e vençam o maligno. E olha o detalhe. Depois que o velho profeta bateu no peito dizendo: eu também sou profeta, e o Senhor mandou um anjo e falou comigo e trouxe uma ordem para tu vir comigo para minha casa e comer comigo. O que o jovem profeta deveria ter feito? Eu pergunto para você nessa noite. O jovem profeta deveria ter consultado a Deus, e assim não fez. O jovem profeta, ele negocia a palavra de Deus, ele abre mão da ordem que lhe foi dada. E sabe, irmãos, a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E eu afirmo diante de vocês essa noite, que se o temor daquele jovem profeta pelo Senhor fosse mais elevado, se fosse um temor mais elevado, ele teria se certificado com o Senhor, e ele não se certificou com o Senhor. Por quê, pastor? Porque ele recebeu uma ordem clara da parte de Deus: não coma pão, não beba água e volte por outro caminho. O Senhor não autorizou aquele homem de Deus, aquele jovem profeta, a permanecer mais do que o tempo necessário. O Senhor o mandou de Judá a Betel, com uma missão, com um propósito, e após cumprir aquela missão, o Senhor deu uma ordem para ele: volte, não permaneça em Betel. Mas aquele jovem não se certificou com o Senhor. Por quê? Porque ele deveria ter se certificado com o Senhor. Em primeiro lugar, porque ele recebeu a ordem direta de Deus: não coma pão, não beba água, nem volte pelo mesmo caminho. Em segundo lugar, porque o velho profeta lhe disse uma palavra. Que palavra, pastor Beto? Uma palavra totalmente oposta à que Deus havia dado a ele. Quantas vezes, meus irmãos, pessoas se aproximam de nós, revestidas de piedade, revestidas de santidade, até mesmo se apresentam como profetas de Deus, que têm uma palavra de Deus para a minha vida e para a tua vida, para a minha casa e para a tua casa, mas essas mesmas pessoas, lobos revestidos com peles de ovelha, muitos deles, falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas, falsos apóstolos, que têm um falso ensino, uma falsa profecia,
Muitos deles trouxeram e trarão uma palavra oposta à palavra que Deus já revelou a você e que já liberou sobre a minha casa e sobre a tua casa. Quantos estão me entendendo? Em terceiro lugar, porque o jovem profeta deveria saber que a palavra do Senhor se cumpriu. Ele deveria saber se Deus o havia enviado como profeta, é porque naquela terra já não havia profetas de Deus. Deus enviou um jovem profeta a Betel, porque naquela terra não mais havia homens de Deus. Nós tínhamos ali um velho profeta aposentado e que, na minha opinião, ele decidiu ficar em Betel para manter o seu privilégio local como profeta aposentado ou jubilado. Isso é muito sério, irmãos. Aquele velho profeta, na minha opinião, o texto dá a entender isso. Ele decide permanecer em Betel para manter a sua reputação, para manter o seu privilégio local de ser um velho profeta de Deus, só que agora aposentado. A voz da profecia havia se apagado naquele lugar, assim como um sacerdócio santo e uma adoração verdadeira. Betel era um lugar de falsa adoração, de idolatria, de falsos sacerdotes e falsos profetas. Aplicação pastoral. Toma nota, por favor. Deus não é um Deus de confusão. O Senhor não se contradiz. Segundo lugar, sempre se certifique com o Senhor. Sempre, meus irmãos. Sempre se certifique com o Senhor. Ah, mas foi o pastor Beto que falou. Foi o pastor Beto que pregou naquele domingo. Foi o pastor Beto que desenvolveu uma série na escola bíblica sobre este tema. Eu digo para vocês, meus irmãos, certifique-se com o Senhor se eu estou pregando de acordo com a sua palavra. Sejamos como os crentes de Bereia, bereanos. Amém, irmãos? Certifique-se com o Senhor. Pastor Luiz tem nos ensinado que Deus tem um compromisso com a sua verdade, com a sua palavra. E aqueles que promovem a sua verdade são promovidos por ela. Aqueles que se sujeitam à sua palavra são os seus. Terceiro lugar, a experiência não legitima a palavra, mas a palavra legitima a experiência. Aquele jovem profeta estava diante de um velho profeta muito mais experiente do que ele. E naquele momento, a experiência do velho profeta, ela teve mais peso na balança do que a palavra de Deus. A experiência nunca pode ser a última palavra, meus irmãos. Eu vou por este caminho porque eu sempre andei por este caminho. Porque eu aprendi que é o melhor caminho. Porque os meus pais, os meus avós e bisavós passaram por esse caminho. Nós não temos que seguir um caminho. Nós não temos que fazer algo porque um dia apenas alguém nos ensinou e nos disse que nós temos que ir por esse caminho e fazer algo, irmãos. Nós temos que ir por um caminho debaixo da direção de Deus. Nós temos que fazer algo de acordo com a instrução de Deus. Em último lugar, que a palavra de Deus sempre seja a última palavra em sua vida e diante de uma tomada de decisão. Quantos já tiveram ou estão hoje diante de uma tomada de decisão, tendo que tomar uma decisão importante na sua vida? Eu já tive por diversas vezes e eu estou hoje diante de algumas tomadas de decisão na minha vida hoje também. Sempre quando nós estamos diante de uma tomada de decisão, que temos que tomar uma decisão, o que nós temos que fazer? Temos que parar para ouvir
a voz de Deus. Temos que buscar ouvir a voz de Deus. Temos que nos certificar com o Senhor qual decisão nós devemos tomar. Agora eu quero que você olhe comigo agora para as atitudes e o comportamento do velho profeta. Eu já disse, ele habitava e morava em Betel, foi por muito tempo um profeta de Deus. Ele quis permanecer em Betel para manter o seu prestígio local. Seus filhos, detalhe, moravam em Betel e participavam da adoração a outros deuses. Presta atenção, meus irmãos. Os filhos daquele profeta de Deus, que foi profeta de Deus por muito tempo, eles participavam da adoração a outros deuses. O velho profeta, e aí é o meu entendimento, na minha opinião, ele teve ciúmes ou até mesmo inveja do jovem profeta, porque ele não ouvia mais a voz de Deus. E quando, a narrativa conta, quando ele estava à mesa com o jovem profeta, ele foi usado por Deus pela última vez. E quando ele foi usado por Deus pela última vez, para trazer uma palavra para a vida daquele jovem profeta, ele creu de todo o coração dele que aquele jovem era um homem de Deus. E qual a aplicação disso tudo, pastor? Em primeiro lugar, não busque cargos e títulos sem a autoridade de Deus e sem a sua presença. O velho profeta buscou manter o cargo de profeta em um lugar que não manifestava mais a presença de Deus. E agora, nesse momento, eu quero me dirigir não apenas aos jovens, mas aos irmãos mais velhos e mais maduros. Em primeiro lugar, tenham a responsabilidade de encorajar os mais jovens a seguir a vontade de Deus. Você está comigo aí? Olha para mim, por favor. Nós cantamos hoje à noite. Nós cantamos que é nossa a responsabilidade de mantermos o fogo, a chama acesa no coração dos nossos filhos, em nossos corações. Amém? Irmãos, a nossa responsabilidade enquanto irmãos mais velhos, filhos mais velhos, pais, homens mais maduros e mais experientes, a nossa responsabilidade é de dar direcionamento aos jovens, é de trazer para eles palavras de sabedoria, palavras de entendimento para a vida deles. É dizer para eles que antes de tudo, de qualquer coisa, o mais importante é conhecer e fazer a vontade de Deus. E eu tenho dito, irmãos, que toda a autoridade é de Cristo. Você está aí? Então diz assim comigo, ó, toda a autoridade é de Jesus. Toda a autoridade é de Jesus. E Jesus deu à igreja a sua autoridade. A autoridade não é da igreja, a autoridade é de Jesus. A pergunta é, por que Deus deu e dá autoridade à sua igreja? A mim e a você. Eu vou dizer para você, sabe por quê? Deus nos dá autoridade para nós fazermos apenas uma coisa. Faça assim comigo. Você nunca mais esquecer. Faça assim comigo, rapidamente. Deus nos dá autoridade apenas para uma coisa, para fazermos a sua vontade. Deus tem te dado autoridade e vai te dar autoridade para você fazer uma coisa só na sua vida: fazer a vontade dele. E todas as vezes que nós fazemos a vontade de Deus, nós somos fortalecidos por Deus. Todas as vezes que nós, na caminhada com Deus, fazemos a sua vontade, na caminhada com Deus, nós somos fortalecidos por Ele. Amém, irmãos? Segundo lugar, meus irmãos mais velhos e mais maduros, celebrem o chamado de Deus na vida dos mais jovens.
não apaguem a voz profética em suas vidas. Nós precisamos proteger e liderar os crentes mais jovens, meus irmãos. Mas como, pastor? Proteger e liderar os nossos irmãos mais jovens com integridade, exercendo paternidade sobre a vida deles. Somente um homem íntegro consegue exercer paternidade. Você está aí? E nós somos estes homens, meus irmãos. Deus tem nos levantado e quer nos levantar como homens íntegros. Homens íntegros que estão inteiros diante dele, para exercer paternidade sobre a próxima geração. Por fim, a última e não menos importante lição e palavra de encorajamento para as nossas vidas. A última lição desta noite, eu quero que você guarde no seu coração e que você ore sobre isso. Escutem, que o encontro de gerações, nós tivemos aqui o encontro de um jovem profeta com um velho profeta. Um encontro de gerações, pastor Everton e pastor Lapa. Que o encontro de gerações promova o encorajamento mútuo para ouvir e obedecer aos mandamentos de Deus. Que o encontro de gerações promova vida e não morte. Infelizmente, escutem, aquele velho profeta, ele não promoveu vida, mas ele promoveu morte. Ele promoveu morte não somente para a geração de profetas, de jovens profetas do lado de fora, mas para a geração de profetas do lado de dentro. Os seus filhos estavam totalmente perdidos, adorando a outros deuses. Um velho profeta que, ao invés de promover vida, ele promove morte dentro de casa. Ele promove morte às próximas gerações.